Na Cruzeiro FM, Jornal das 5. Agora 5 horas mais 22 minutos. Vamos com as informações de Caio César. Desde quarta-feira, dia 22 de julho, é possível observar nos céus do Brasil a passagem do cometa Neowise. O professor Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, fala sobre esse cometa. Professor, quando o cometa Neowise foi descoberto e quando passou mais próximo do Sol? Este cometa foi descoberto pela NASA em 27 de março e passou pelo ponto mais próximo do Sol no dia 3 de julho, a uma distância de 0,3 unidades astronômicas, ou seja, cerca de um terço da distância da Terra ao Sol, o que corresponde a 43 milhões de quilômetros. A partir de então, aumentou seu brilho e pôde ser visto a olho nu desde o início de julho no hemisfério norte, quando foram obtidas muitas fotos lindas do cometa e sua cauda. Também foi visto por satélites e pela Estação Espacial Internacional, a ISS, em imagens que podem ser vistas pela internet ou pelo YouTube. Professor, qual o dia em que o cometa passará mais próximo à Terra e qual essa distância? Neste dia 23 de julho, o cometa passa pelo ponto mais próximo do nosso planeta, a 103 milhões de quilômetros, e a sua próxima passagem está calculada pelos astrônomos para daqui a cerca de 6.800 anos. Veja que coisa, né? Professor, como são as órbitas dos cometas e por que nem sempre são visíveis? Bom, as órbitas de cometas periódicos podem ser elipses achatadas e, ao passarem nas proximidades do Sol, podem estar próximos às órbitas de Mercúrio e Vênus, que são os planetas mais próximos, e, quando mais afastados, podem ir além da órbita de Plutão. Agora, podemos dizer que outros cometas têm órbitas abertas, como formato de parábolas ou hipérboles, e passam nas proximidades do Sol, mas provavelmente nunca mais voltarão, não é? Quando estão mais afastados do Sol, os cometas são blocos de rocha e gelo, e ao se aproximarem, o núcleo de gelo se aquece e, devido à sublimação, o gelo passa para o estado gasoso, formando ao seu redor uma coma ou cabeleira, como se chama. E ao chegar mais próximo ainda, por causa do vento solar, o aumento da coma pode formar uma cauda no sentido contrário ao Sol. Um dos exemplos mais famosos foi o cometa Halley, visto facilmente a olho nu em 1910, com uma cauda de cerca de 150 milhões de quilômetros. E como podemos localizar o cometa no céu? Como observá-lo? No início das próximas noites, o cometa Neowise poderá ser observado logo após o pôr do Sol. Olhando mais à direita, a noroeste, o cometa estará à direita da estrela Régulus, que é a alfa da constelação do Leão, e abaixo da estrela Arcturus, que é a alfa da constelação do Boieiro. De uma noite para outra, o cometa poderá ser observado cada vez mais alto em relação ao horizonte, mas seu brilho se tornará mais fraco por estar se afastando mais do Sol. Para ajudar a localizar o cometa no céu, vários mapas celestes são acessíveis, como, por exemplo, softwares gratuitos, e como o Stellarium ou o site Heavens Above, ou aplicativos como o Sky Map, Carta Celeste, Sky Safari e outros, não é? Legal. Qual a importância de observarmos o cometa em termos educacionais? Como é possível notar que o cometa se desloca por entre as estrelas de uma noite para outra, sua trajetória pode ser registrada como um exercício para professores, estudantes e interessados. E por estar no limite da visibilidade a olho nu, o Neowise será visto como uma manchinha no céu, com binóculos ou instrumentos de pequeno porte, mesmo com a lua visível nas próximas noites. Mas, além disso, será facilmente observado em locais altos, não é? Com um horizonte livre e sem poluição luminosa. E, professor, como fotografá-lo? Se possível, pode-se tentar fotografar o cometa com uma câmera digital DSLR fixada num tripé, em modo de foco infinito e sensibilidade de ISO, abertura e exposição altas. Ainda perto do dia 7 de agosto, por incrível que pareça, o cometa Neowise será visto no céu próximo aos cometas Lehmann, que é o C 2019-U6, e o Pan-STARRS, que é o C 2017-T2, mas todos com o auxílio de instrumentos astronômicos. Professor, como foram vistos os cometas ao longo da história? Ao longo da história da humanidade, os cometas foram admirados e estão entre os astros mais belos que podemos observar.
mas também foram vistos com medo associados a epidemias e catástrofes, e também ao nascimento de príncipes. Mas seja como for, isto só foi esclarecido pela ciência através dos tempos. Em tempos de pandemia e na luta contra o coronavírus, a oportunidade de observarmos um belo cometa nos traz um alento. Isso nos faz refletir sobre o papel da ciência e a importância da educação para uma humanidade melhor, pois ainda temos um longo caminho a ser percorrido. O Neowise é um dos poucos cometas que poderão ser observados a olho nu neste século. Conhecido também como C2020F3, sua maior aproximação da Terra é nesta quinta-feira, mas deverá apresentar boa visibilidade até o próximo dia 30 de julho nos céus brasileiros. No entanto, é importante saber que ele estará menos brilhante a cada noite, apesar de aparecer mais alto no horizonte com o decorrer dos dias. Assim, os melhores dias para ver o Neowise no Brasil é nesta semana. Caio César, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Fique em dia com a notícia. Ouça Jornal da 5. É gol!